Já imaginou se você pudesse ter um segundo cérebro? Um cérebro totalmente digital, com todas as informações que você aprendeu desde o momento em que você aprendeu a ler e a escrever. E se todas essas informações, tudo que você aprendeu de lá para cá, pudesse ser digitalizado, pudesse ser transferido para um computador, assim como é feito um download na internet? E se esse segundo cérebro pudesse entender e processar tudo aquilo que você aprendeu? E se você pudesse tirar toda essa overdose, toda essa obesidade de informações que tem na sua cabeça e colocar de maneira organizada em uma máquina? E se essa máquina te ajudasse a tomar decisões, te ajudasse a organizar suas ideias e te ajudasse a encontrar o melhor caminho para você chegar onde você quer chegar? Os teóricos da conspiração com certeza iriam dizer que isso é muito perigoso, porque se você tem um segundo cérebro digital que tem todas essas capacidades, provavelmente você pararia de usar o seu cérebro principal. E eu não posso deixar de discordar deles, mas tem uma ressalva. Eu acredito que se você consegue criar esse seu segundo cérebro e ele tem todas essas capacidades que eu te falei, você com certeza deixaria de pensar em muita coisa. Mas, na minha visão, o que você deixaria para trás são coisas que estão pesando a sua cabeça. Esse segundo cérebro seria capaz de processar tudo aquilo que te gera peso mental, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te gera falta de produtividade. Esse segundo cérebro seria específico para te ajudar a tomar decisões, para que você pudesse focar no que você realmente precisa focar, para que você se sinta leve e disposto para fazer o que deve ser feito. Não para você deixar de pensar, mas para que você pare de carregar aquele monte de informações, aquele monte de pensamentos que não te ajudam a chegar nos seus objetivos. Esse segundo cérebro é real. Um cérebro totalmente sem limitações, sem limitação de memória, de armazenamento. Pode armazenar informações infinitas e processar informações infinitas muito mais rápido do que a sua cabeça consegue. E se você consegue treinar esse seu segundo cérebro com tudo aquilo que você aprendeu e com tudo aquilo que você sabe, você provavelmente vai se tornar um super humano. E eu não tô falando aqui de teoria da conspiração, não. Eu vou te mostrar na tela do meu computador como tem gente fazendo isso hoje em dia. Se você quer aprender a criar o seu segundo cérebro totalmente ilimitado e desbloquear todo o potencial que você tem, é só você assistir esse vídeo aqui até o final. Solta a vinheta. Fala, Lobo Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funil de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos conteúdos que eu for criar, considere fazer parte desse canal aqui se inscrevendo, só você descer aqui embaixo e deixar sua inscrição aqui. E eu conto com você também para deixar um gostinho nesse vídeo, pois esse documentário aqui deu um baita trabalho para fazer. E eu vou te ajudar a criar um segundo cérebro para você desbloquear todo o seu potencial. E isso tem que valer pelo menos um gostinho, né? Você me ajuda, eu te ajudo, todo mundo ganha nessa história. Para você entender sobre o segundo cérebro, eu preciso te dar uma breve explicação de como que eu encontrei essa metodologia, tá? Eu sempre uso aqui nos meus navegadores uma coisa chamada de VPN, tá? VPN nada mais é do que uma camuflagem que você coloca na sua navegação para parecer que você está em outro lugar. Eu posso, por exemplo, ligar um VPN para parecer que eu estou nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, na Coreia ou em qualquer outro lugar, mesmo não estando presente nesses lugares. Isso é muito bom para a questão de segurança. Então, eu consigo ter muito mais segurança na navegação na internet quando eu uso um VPN. Mas, particularmente para mim, a maior vantagem de se utilizar um VPN hoje é você conseguir visualizar as tendências, vídeos, artigos, posts que estão em alta no momento nessas regiões. Então, se eu uso um VPN parecendo que eu estou nos Estados Unidos e eu abro o YouTube, por exemplo, eu vou conseguir ver todas as pesquisas, todas as trends que estão acontecendo nos Estados Unidos naquele momento. E isso me ajuda demais a entender o que é que está rolando no mundo antes de chegar aqui. E se você aprende e entende primeiro do que todo mundo, você acaba bebendo água limpa e quando isso chegar para todo mundo, você já vai estar há meses e há anos à frente das pessoas. Então, eu utilizando esse sistema para navegar em outras redes, eu descobri uma crescente gigantesca no termo second brain. O termo second brain se refere ao seu segundo cérebro. Os gringos estão pesquisando e criando metodologias para você poder criar o seu segundo cérebro totalmente digital, para você conseguir digitalizar todos os seus pensamentos, todas as suas ideias e tudo que você queira construir de agora em diante com a ajuda de um computador. Mas não é nada de outro mundo, não. Você vai entender que essa metodologia pode te ajudar demais a chegar onde você quer chegar. E agora você está vendo tendência de pesquisa para o termo segundo cérebro aqui no Brasil. Repara como existe uma discrepância gigantesca no que os gringos estão fazendo, praticando e utilizando para o que nós temos aqui. A gente até teve um pico há um tempo atrás de pesquisa sobre o termo segundo cérebro, mas pelas minhas pesquisas aqui isso nada estava relacionado com essa nova metodologia que está surgindo. Mas pode ter certeza que de agora em diante isso aqui vai se tornar crescente. Então a gente tem um gap, a gente tem um atraso das metodologias que são utilizadas
adaptadas em outros locais para o que a gente usa aqui no Brasil. É muito importante você prestar muita atenção nessa metodologia que eu vou te passar aqui para você criar o seu segundo cérebro, para que você esteja à frente da maioria das pessoas. O termo segundo cérebro, sinceramente, eu não consegui encontrar quem foi a pessoa que criou, que cunhou o termo second brain, mas existe uma centena de vídeos hoje já nos Estados Unidos sendo criados e explicando sobre a metodologia do second brain, utilizando diversas ferramentas, diversas estratégias e até mesmo adaptações dessas metodologias. Vários modelos para você conseguir fazer o download de tudo isso que você está na sua cabeça para um computador, para que ele possa te ajudar a tomar decisões. Um cérebro praticamente ilimitado com todos os poderes de uma computação digital para que você consiga, ao mesmo tempo em que você tem os seus pensamentos na sua cabeça, também tomar decisões com a ajuda de uma máquina. Mas não leve para o lado da conspiração. Como eu disse, para um teórico da conspiração, isso provavelmente soaria como alarmante. Afinal de contas, você fazer o download da sua cabeça para um computador não é uma coisa que as pessoas querem fazer muito hoje em dia. Ainda mais com filmes como Transcendência, por exemplo, fica difícil encontrar uma pessoa que queira fazer o download do seu cérebro para um computador. Mas a questão aqui não é essa. O termo second brain, ele vem para te ajudar a tomar decisões. Ele vem para te ajudar a entender como organizar os seus pensamentos, e com a ajuda de um computador, sim, ele vai te ajudar a organizar e colocar em alinhamento os seus pensamentos, ações e objetivos. É como se você conseguisse tirar todo aquele peso mental, tudo aquilo que não te serve dentro da sua cabeça, transferisse isso para um computador e também junto com as coisas que servem e que te ajudam, e esse computador consegue filtrar aquilo que é mais importante para sua vida e te dar o direcionamento correto para onde você deve seguir. Agora diz para mim, você já sentiu como se você estivesse cansado, extremamente cansado, mesmo sem fazer nenhum exercício físico? Você já sentiu como se você chegasse depois do trabalho em casa e estivesse exausto, mesmo sentindo que você não fez nada durante o dia? Você já sentiu como se você estivesse perdendo muitas coisas a todo momento por não estar online? Faz um teste aqui agora. Você consegue deixar o seu celular de lado por um dia? Você consegue ficar sem olhar as redes sociais, sem olhar e-mail, sem olhar o WhatsApp por um dia? Aí você pode argumentar para mim, Matheus, mas não posso fazer isso porque eu uso o meu celular como um trabalho. Eu concordo com você, muitas vezes você não pode deixar de lado a sua ferramenta, o seu instrumento de trabalho. Mas e final de semana? Você consegue deixar o seu celular de lado por um dia sem olhar para ele? Matheus, eu até consigo fazer isso, mas como é que fica a vontade? Toda vez que você passa pelo seu celular, te dá uma vontade de olhar para ele, não dá não? Isso são sintomas da obesidade mental. Significa que você está viciado na dopamina que as telas geram para você. Mas o pior de tudo é que hoje nós não temos mais escassez de informação. Tudo está disponível o tempo todo em abundância na internet. Qualquer coisa que você queira saber nesse exato momento, é só você dar um Google ou você pesquisar no YouTube e você vai encontrar alguém te ensinando e falando sobre o assunto. E esse é o problema. Quando você tem tudo sobre tudo o tempo todo na internet, você sente que nunca é o suficiente para você. Você sente que sempre está atrasado em relação às coisas. Essa sensação de que o tempo todo estão acontecendo coisas novas e você precisa ficar antenado a tudo sobre tudo o tempo todo é um problema que a gente precisa tratar. A metodologia do segundo cérebro vai te ajudar a organizar suas ideias, a eliminar esses maus pensamentos e maus sentimentos e a colocar a sua vida em linha. Muito bem, como é que funciona então a metodologia do segundo cérebro ou do second brain? Você já viu que ela é extremamente poderosa porque ela usa uma ferramenta para criar uma cópia do seu cérebro com todas as suas informações, só que sem limitação de memória, sem esquecer coisas, sem se sentir sobrecarregado, sem limite de armazenamento ou processamento, sem descansar, sem precisar dormir. Mas o mais importante de tudo é que você entenda que a metodologia second brain, por ela somente, não vai resolver os seus problemas. Então, presta atenção nesse momento que eu vou te passar como que funciona essa metodologia. Primeiro, você precisa de um software para te ajudar, mas não é qualquer software, são alguns softwares específicos. Eu pesquisei em dezenas e dezenas de vídeos dos gringos e vi que eles usam as mais diversas ferramentas possíveis para criar o segundo cérebro. Desde o próprio Notes da Apple ou do Google, até mesmo ferramentas um pouco mais completas, como por exemplo o Notion. Mas a ferramenta que mais se aproximou do objetivo que eu queria para criar o meu segundo cérebro é uma ferramenta chamada Obsidian. E o site para você encontrar essa ferramenta está aqui na descrição. Ela é totalmente gratuita, você não precisa pagar nada. Só você fazer o download para o seu celular, para o seu computador ou para o seu tablet, caso você for usar. Como que essa ferramenta ela vai te ajudar e o porquê que essa ferramenta ela é tão especial para você criar o seu segundo cérebro? Primeiro, essa ferramenta ela é muito baseada em um editor de notas, um bloco de notas, só que ele tem alguns recursos especiais que eu vou te mostrar aqui para que você consiga criar o seu segundo cérebro. A ideia da metodologia central é fazer o seguinte, é você transformar o seu aprendizado linear em um aprendizado paralelo, em um aprendizado descentralizado. E não se preocupa que eu vou te explicar esses termos aqui. Quando você lê um livro, você vê a ordem dos pensamentos, a ordem cronológica dos fatos e a ordem das ideias sempre organizada de maneira linear. Ou seja, você lê o início do livro, você lê o meio do livro e você lê o final do livro. Não tem como você saber o final de um livro apenas lendo o começo. A ideia de você criar um segundo cérebro é trazer para as mídias digitais a organização que o seu próprio cérebro usa para colocar as ideias. O seu cérebro, ele não trabalha de maneira linear. Apesar de que você organiza os seus pensamentos para uma maneira aparentemente linear, ele não trabalha de maneira linear. Você pode estar nesse
exato momento assistindo esse vídeo já pensando no futuro, ou seja, você consegue antecipar fatos, antecipar pensamentos que ainda não aconteceram, você consegue antecipar ações que ainda não aconteceram. E você também consegue se lembrar de coisas que já aconteceram, e muitas vezes tudo ao mesmo tempo. Então seu cérebro, ele usa um processamento em paralelo, não é uma coisa linear. Ao mesmo tempo que você está nesse instante prestando atenção em mim, talvez você já esteja imaginando o que você vai comer depois desse vídeo, o que você vai assistir depois desse vídeo, quais são as tarefas que você vai fazer depois desse vídeo, quais são as ideias que você vai organizar depois desse vídeo. E ao mesmo tempo você também pode estar lembrando de coisas passadas, traumas, felicidades, momentos, emoções que você já sentiu, você pode estar sentindo nesse exato momento. Então seu cérebro, ele trabalha de maneira paralela, não de maneira linear. Mas aí a gente entra num porém. Todas as metodologias de ensino que nós temos hoje disponíveis, ou pelo menos grande parte delas, trabalham de maneira linear, e o seu cérebro não trabalha de maneira linear. Ou seja, se você vai ler um livro, você lê um começo, o meio e o fim. Se você vai assistir um filme, tem o começo, o meio e o fim. Se você vai assistir uma série, tem começo, meio e fim. Não tem como você antecipar uma coisa do futuro e nem como você trazer uma coisa do passado para aquele evento presente. E o que essas ferramentas do Second Brain fazem pra gente é poder organizar as nossas ideias e os nossos pensamentos de maneira paralela, de maneira descentralizada, para que ela não fique de maneira linear. Para que ao mesmo tempo em que você esteja descrevendo ou aprendendo sobre determinado assunto, por exemplo, empreendedorismo ou desenvolvimento pessoal, você consiga linkar com outras ideias que você tem. Uma coisa bem comum que costuma acontecer comigo é quando eu tô lendo um livro e eu passo por certo trecho ou por certo capítulo desse livro e eu tenho instantaneamente uma ideia para criar um vídeo para o YouTube. Dessa maneira, eu vou lendo esse livro e eu vou tendo essas ideias que em paralelo estão acontecendo com a minha leitura. Ou seja, a cada frase, muitas vezes com efeito, ou a cada ideia, ou a cada metodologia nova que eu sou apresentado dentro desse livro, eu consigo ter uma ideia para uma coisa completamente diferente. E é baseada nesse princípio que a gente vai criar o nosso segundo cérebro. Matheus, então como eu crio o meu segundo cérebro para desbloquear o meu potencial e ter acesso a todos esses recursos de um cérebro digitalizado? A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o Obsidian, que é o software que eu testei vários aqui, que de todos os softwares que eu testei aqui é o que mais se aproxima do segundo cérebro. Ele é totalmente gratuito, como eu disse para você, tá? É só você acessar o site obsidian.md e você vai encontrar lá os arquivos para download. Pode baixar para o seu celular, para o seu computador, para o seu tablet, enfim, qualquer dispositivo que você queira. E a frase principal do site deles é: um segundo cérebro para você, para sempre. Porque justamente o Obsidian, ele salva os arquivos dentro do seu computador. Então você não precisa se preocupar em perder esses arquivos depois, tá? Pode baixar aqui, eu vou baixar para o Mac, que é a versão que eu tô usando nesse momento, e eu vou abrir o software para você conhecer ele por dentro. Olha só, eu tô aqui dentro desse software e a princípio ele parece que não tem nada de especial. Tem uma barrinha lateral aqui, tem um bloquinho de notas aqui onde eu posso criar novas notas e aqui uma tela em branco, ou uma tela preta nesse caso aqui, onde eu posso escrever o que eu quiser. Mas aí que a mágica acontece. Como eu disse para você, a diferença dos métodos tradicionais de ensino e de aprendizado é que você aprende de maneira linear. Mas com a criação do seu segundo cérebro, com essa metodologia, você vai entender como criar coisas em paralelo, como interligar os seus pensamentos, depois poder olhar com uma visão ampla de tudo que está se passando pela sua cabeça. Existem alguns softwares que te ajudam a fazer isso, mas eu particularmente, a melhor metodologia que eu encontrei foi eu sentar aqui e escrever tudo que está acontecendo. Então deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você esteja assistindo nesse exato momento esse vídeo e eu recomendo muito que você faça isso. Presta atenção em mim, recomendo muito que você faça isso. Baixe esse software e resuma esse vídeo que eu estou fazendo nesse momento dentro do software. Assiste novamente, vai separando as ideias e organizando as ideias com as dicas que eu vou te dar aqui. Então vamos fazer um resumo do passado desse vídeo aqui, só para você entender como isso funciona. Eu criei uma nova nota aqui dentro do software, então é só apertar dentro desse botãozinho aqui, e aqui tem essa nova nota sem título. E eu vou dar um nome para o meu segundo cérebro. Ok, eu tenho aqui essa nota criada e ele tá aqui com o meu título, o meu segundo cérebro. E aqui eu posso escrever várias e várias coisas que eu queira, inclusive os aprendizados que eu tive dentro desse vídeo. Aposto que você nesse momento já teve diversos aprendizados sobre o segundo cérebro. Então eu vou começar a escrever aqui só para você entender a dinâmica da criação do nosso segundo cérebro. Legal, eu coloquei alguns pensamentos que eu tive nesse exato momento aqui dentro do meu bloco de notas, tá? Então eu comecei a descarregar os meus pensamentos aqui dentro do software. Então eu coloquei o meu segundo cérebro. Eu aprendi neste vídeo aqui sobre o segundo cérebro, aprendi que eu devo organizar os meus pensamentos, aprendi que dopamina é gerada quando eu consumo conteúdo nas redes sociais, aprendi que o nosso cérebro não é linear. Tanto o presente, o passado e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo aqui na nossa cabeça. Você consegue antecipar momentos na sua cabeça, fazer previsões ou criar imaginações sobre o futuro, mesmo estando no presente. E eu aprendi também que eu preciso organizar os meus pensamentos de maneira paralela. Isso aqui já vai servir para você entender o propósito do nosso segundo cérebro. Então, nesse momento, eu comecei a descarregar os meus pensamentos para dentro do computador. Quando você começa a fazer isso aqui já vai te dar um alívio muito grande de você trazer as informações que está dentro da sua cabeça, os pensamentos que você está dentro da sua cabeça para dentro do software. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante é que nesse momento a gente consegue começar a criar os nossos pensamentos em paralelo. A gente consegue começar a fazer as ligações
conexões dos neurônios do nosso segundo cérebro. Então, olha só, olha como eu vou organizar os meus pensamentos de maneira paralela dentro dessa nota aqui. Eu li recentemente um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Lá ele falava que eu deveria deixar as maiores tarefas que não tinham importância e que não eram urgentes para depois, ou nem deveria fazer essas tarefas. E eu acabei de perceber que enquanto eu escrevia esse texto aqui, eu lembrei desse livro e lembrei desse pensamento. E eu vou conseguir fazer uma ligação desse breve texto, dessa breve nota que eu fiz, com o que eu aprendi dentro daquele livro. Para eu fazer isso dentro desse software é bem simples. Basta eu selecionar aqui a parte que eu quero fazer a linkagem com o que eu aprendi em outro livro e eu vou colocar 2 colchetes. Olha só que interessante. Coloquei 2 colchetes e ele ficou roxinho aqui para mim, ó. Eu consigo clicar em cima desse roxinho aqui e ele vai abrir uma nova nota escrito para mim, ó, organizar os meus pensamentos. E aqui eu posso fazer anotações sobre o que eu lembrei do livro. Então eu posso vir aqui e escrever, por exemplo, o seguinte: aprendi dentro do livro Trabalhe 4 horas por semana que devemos deixar as tarefas não importantes e não urgentes para depois. Parece uma coisa simples, né? Então eu tô simplesmente dizendo o que eu aprendi dentro desse livro. Só que enquanto eu escrevi essa nota aqui, eu também me lembrei agora que eu tenho mais algumas tarefas para fazer hoje. Então eu vou selecionar a palavra tarefas e vou colocar colchetes 2 vezes novamente, ó. Colchetes, ficou roxinho aqui para mim. E eu posso clicar na palavra tarefa e ele vai abrir uma nova aba para mim, ó. Abrir uma nova aba aqui, onde eu posso colocar as minhas tarefas diárias. Então, após esse vídeo, eu preciso gravar aulas para minha formação Método LTV. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre empreendedorismo online, tem o link do Método LTV aqui na descrição. Só você descer ali e se inscrever para a lista de espera. Parece coisas simples que eu tô fazendo aqui, simplesmente escrevendo notas, mas o que na realidade eu estou fazendo é o download dos meus pensamentos para o computador. E agora eu vou te mostrar a mágica acontecer. Aqui na aba lateral esquerda do software, você vai encontrar aqui, ó, essa abinha escrito abrir visualização em gráfico. Se eu apertar isso aqui, ele vai abrir isso daqui para mim, ó. Olha que loucura isso aqui. Isso aqui é o cérebro que eu comecei a criar aqui dentro. Todas as notas e todas as escritas que eu fui colocando estão interligadas, literalmente como o meu cérebro está. Eu consigo ver basicamente o que cada pensamento leva para outros pensamentos. Eu consigo saber, por exemplo, que enquanto eu estava fazendo o livro do meu segundo cérebro, eu consegui organizar os meus pensamentos e que lembrou das minhas tarefas. E eu posso, por exemplo, linkar as minhas tarefas com os livros que eu estou lendo aqui dentro. Isso aqui é o comecinho do cérebro que eu tô criando, olha só. Eu comecei a criar o cérebro ali e fazer as ligações dos meus pensamentos. Quanto mais eu faço o download do meu cérebro para dentro desse software, maior vai ficando essa rede neural, essa rede de neurônios ou micropensamentos que eu tenho aqui dentro, que estão interligados uns com os outros. E o legal é que eu consigo começar a escrever o resumo de um livro, por exemplo, e ao mesmo tempo em que eu escrevo esse resumo, eu posso linkar com uma outra coisa totalmente diferente. E quando eu abro essa visualização, eu vou conseguir enxergar todas as ligações dentre os meus pensamentos, o que cada pensamento leva para uma outra coisa. E daí, a partir daqui, a gente pode fazer coisas literalmente bizarras. Eu posso pegar essas informações, jogar para uma inteligência artificial e fazer com que ela me ajude a tomar decisões, por exemplo. Eu posso continuar criando aqui todos os resumos dos livros que eu li e posso criar também, junto com todos os vídeos que eu já gravei para o YouTube ou todos os conteúdos que eu já criei para o Instagram, e eu consigo interligar todas essas coisas para saber o caminho que os meus pensamentos percorrem. Eu tô literalmente criando um segundo cérebro, organizado e com um poder de processamento infinito. Posso jogar para uma inteligência artificial para ela me falar qual que é a melhor decisão que eu devo tomar naquele momento. Tudo isso baseado no nosso segundo cérebro. Essa ferramenta ela é muito mais completa do que isso, mas eu acho que cabe um vídeo completo só para eu te mostrar as funcionalidades que tem esse software aqui e também mostrar outros softwares que tem para você criar o seu segundo cérebro. Isso aqui não é o único deles, tá? Mas é o início de tudo. É o momento em que você começa a fazer o download da sua cabeça para o computador. Que você comece a criar o seu segundo cérebro agora para que você possa ser mais produtivo e ser a melhor versão de você mesmo, ainda que parte dos seus pensamentos venham de um computador. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo aqui e você quer ver mais sobre a metodologia do segundo cérebro, deixa um gostinho aí, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu faço um próximo vídeo explicando mais a fundo essas ferramentas aqui. De verdade, espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Fui.